Leia a palavra de Deus em Esdras capítulo 3, a partir do verso 10, lá no Velho Testamento, livro de Esdras, capítulo 3, a partir do verso 10, a palavra do Senhor nos diz assim: Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ação de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, o seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Pai querido, nesta noite, quando celebramos o Senhor, quando celebramos os alicerces da Tua graça na nossa vida, e por isso cultuamos o Teu nome, te pedimos, visita-nos, fala conosco, toca-nos, abre os nossos olhos, de tal maneira que possamos desfrutar do Teu abraço, Pai, da Tua palavra, Pai, do Teu toque, da Tua direção. Visita-nos, Pai, manifesta-te de uma maneira tremenda aqui entre nós. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Eu estava fazendo a minha meditação pessoal, e esse texto mexeu comigo, tocou o meu coração. E o que mexeu comigo nesse texto foi perceber como as emoções nos enganam e muitas vezes revelam os conflitos da nossa alma. E às vezes a gente está vivendo um determinado momento, bom ou mal, tanto faz, e de repente as emoções eclodem na nossa vida, e elas revelam algumas coisas que parecem uma contradição com o momento, e a gente diz, uai, o que está acontecendo? E esse texto fala exatamente sobre isso. Esse é o destaque desse texto. Certamente todos que estavam naquela festa estavam celebrando o milagre, a bênção de poder reconstruir, começar a reconstrução do templo de Deus lá na Terra Santa. Tanto os mais jovens como os mais velhos. Porque aqueles que estavam lá, todos que estavam lá, eles tinham abandonado o conforto e todas as iniciativas de uma estabilidade de 70 anos na Babilônia, para poderem alcançar um sonho, que era reconstruir o templo lá na cidade de Jerusalém. A Bíblia vai nos dizer que mais ou menos 4.000 pessoas, não foi toda a população, não foi todos os descendentes judeus que voltaram, não foram todos eles que voltaram para Jerusalém, mas foi um grupo de 4.000 pessoas que foram como voluntários e que iam com uma missão, a missão de reconstruir o templo. E para isso eles venderam as suas propriedades, eles largaram tudo que tinham construído e as suas famílias ao longo de 70 anos. Alguns deixaram seus familiares lá e foram com um propósito. O propósito era reerguer o templo.
E agora eles estavam, depois de algum tempo, porque eles chegaram lá, a terra não estava preparada, tinha montões de ruínas, eles não tinham nem o que comer, eles tiveram que plantar para poder comer, eles tiveram que preparar suas próprias roupas, porque não tinha estrutura nenhuma. Então, apesar de tudo isso, eles tiveram que fazer esse primeiro tempo de preparo. Agora eles se sentiam capacitados e fortalecidos para começar a construção, e todos eles começaram. E quando eles colocaram os alicerces, eles decidiram celebrar, fazer uma festa. E começaram uma festa de louvor a Deus, com toda a pompa e toda a circunstância, né? Com corais, com música, com os sacerdotes paramentados. E na verdade o que tinha era um altar ao relento e os alicerces. Eu me lembro quando nós fizemos um dos primeiros cultos aqui nesse lugar, e não tinha nada. A única coisa que tinha era a demarcação desse terreno com essas escadinhas que vocês têm aí que levantam os bancos, aí, as poltronas. Na verdade não era nem essa, era uma outra, né, que a gente fez para poder ter alguns cultos ao céu aberto. E eu me lembro que a gente disse, olha, hoje à noite nós vamos fazer um culto lá, né? E eu me lembro que estava chovendo, um toró no culto da manhã, mas uma chuva, né? Uma chuva. E quando chegou no final do culto da manhã, eu disse assim, eu preciso da ajuda de todos os homens, eu quero que a gente leve todas as cadeiras e todos os bancos lá para baixo. Nós não vamos colocar no relento porque está chovendo, mas nós vamos deixar tudo pronto, porque vai parar de chover e nós vamos fazer o culto hoje à noite. E tinha muito homem que estava bravo, que disse, esse pastor é louco, vai fazer culto debaixo de chuva, né? E aí empilharam tudo aí nas entradas, essas cadeiras e tudo mais, e chovia, e chovia, e chovia, e quando chegou por volta de umas 3 horas da tarde aproximadamente, saiu o sol. E foi tão interessante, porque quando saiu o sol, sem que ninguém mandasse, começou a aparecer gente de tudo quanto foi lugar, para pegar os bancos e colocar no lugar certo, para que quando fosse 7 horas da noite o culto começasse. Eu nunca vi, o povo ia chegando, ia arregaçando a manga, colocando banco, uma alegria, uma coisa tão bonita. E o culto foi assim, estava meio frio, meio sereno, a roupa, o cabelo já ficava meio molhado, mas a gente estava aqui numa alegria, uma santa alegria. Eu acho, queridos, que esse povo estava vivendo isso, aquela santa alegria de celebrar um sonho. Eles não tinham nada pronto. Hoje a gente está aqui, está tudo pronto, não é? Mas eles não tinham nada pronto, mas eles estavam celebrando um sonho. Mas enquanto eles estavam celebrando o sonho, aconteceu uma coisa estranha. Alguns riam, davam gritos de alegria, e outros choravam. E é interessante, era que o riso e o choro se misturaram. Por quê? Você já viveu situações em que riso e choro se misturam? Eu queria olhar para essa figura que a palavra de Deus nos mostra, muito concreta e real, aconteceu e acontece na minha vida e na sua vida, para pensar o que a gente pode aprender com esse contraste, quando o riso e choro se misturam no mesmo momento histórico da nossa vida. E eu fiquei meditando nisso e Deus colocou comigo algumas coisas que eu imagino que estavam acontecendo no coração das pessoas que estavam lá. Eu acho que alguns estavam chorando o que haviam perdido no meio da alegria do que Deus estava restaurando. E às vezes a gente mistura choro e riso quando a gente olha para aquilo que a gente perdeu, ao mesmo tempo em que se alegra com as restaurações que Deus está fazendo na nossa vida. Os velhos choravam o que eles haviam perdido.
Eles haviam perdido a glória do templo de Deus. É isso que a Bíblia diz. Esse povo nunca vai ver a glória do templo que um dia nós vimos. A riqueza, a beleza, tudo quanto nós enxergamos aqui. Eles só estão vendo os alicerces e só estão vendo um altar. Eu nunca vou esquecer das palavras do meu pai, quando ele foi nos visitar, quando o Michel tinha nascido, e com lágrimas nos olhos ele disse: você me faz sofrer. Era o negócio mais estranho da vida, porque ele estava indo visitar um neto dele que tinha acabado de nascer, e na hora de ir embora ele estava chorando, dizendo: você me faz sofrer. Sabe o que estava acontecendo? O riso e a lágrima estavam se misturando. Por quê? Porque ao mesmo tempo que com certeza ele estava alegre com o neto, tá? Ele chorava uma série de coisas que ele havia perdido ao longo do tempo, pela falta da convivência, de não poder desfrutar do dia a dia, de tantas coisas. Muitas vezes na nossa vida, riso e lágrimas se misturam. E quantas vezes nós choramos diante da restauração, simplesmente porque nós percebemos que nós perdemos tanto tempo, por causa das nossas decisões, por causa dos nossos descaminhos. Eu creio que aqueles velhos choravam, porque aquela geração nunca mais poderia desfrutar da antiga glória do que eles viram, e não conseguiriam, estes velhos não conseguiriam deixar um legado para aqueles mais jovens. Eu não tenho dúvida que eles estavam alegres, que eles estavam celebrando o recomeço, mas eles choravam as suas lembranças. Mas sabe o que é tremendo? Se você é uma das pessoas que talvez ria e chore, ria porque Deus está lhe dando bênçãos e recomeços, mas chore porque talvez você perdeu algumas coisas. Sabe o que é tremendo nessa história toda? É que Deus estava no meio dos gritos de alegria, e Deus estava no meio das lágrimas, e os seus profetas prometeram que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro, por causa da presença do Senhor Jesus naquele lugar. O que eu quero dizer para você é que às vezes nas nossas emoções a gente vive conflitos, e a gente não pode voltar no passado, e a gente se alegra com o presente, mas se entristece com o que passou. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar que quando a gente começa a caminhar com o Senhor, a obra que Ele faz na nossa vida é tão tremenda, é tão tremenda, é tão tremenda, que Ele faz daquilo que parecia ser impossível de alcançar a glória do passado, uma nova glória, uma obra de arte, uma tremenda manifestação da sua graça, que marca a nossa história. Eu acho tremendo porque as marcas da nossa vida, quando trabalhadas pelo Espírito, se transformam em troféus da graça, que são exibidos para o mundo todo, pelo poder do Senhor Jesus. Às vezes a gente vai chorar e vai rir junto, mas lembra, a história não terminou. Você está só no alicerce, porque a glória do segundo momento vai ser maior do que a do primeiro, pela graça de Deus. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, e eu acho tremendo isso: rimos enquanto outros choram, porque a nossa história não está limitada pelos erros dos nossos pais. Eu acho isso tremendo. Olha que coisa linda. O contraste era mais intenso, porque havia um grupo que não podia conceber sequer o choro dos mais velhos, pois naquele dia o Senhor declarava que a vida daquela nova geração
não podia ser limitada aos fracassos dos seus pais. Se há algo tremendo na obra de Deus, é que você pode escolher o seu futuro. Pode dizer para quem está perto de você: você escolhe o seu futuro. Às vezes, queridos, a gente tem a impressão, né, de que a gente tem uma sina sobre nós, tá? Tem uma maldição hereditária que não vai sair nunca mais da minha cabeça. Tem uma urucubaca que não tem jeito de eu vencer. Não, eu estou falando sério, tá? Porque eu estou sofrendo as consequências disso, daquilo outro. Querido, eu quero dizer para você que quem vai escrever o teu futuro é você, com a graça de Deus. E era isso que Deus estava dizendo para essa nova geração. Aquela geração dos velhos que estavam chorando foram aqueles que pecaram, se abandonaram a Deus. E por isso aquele templo foi destruído, porque eles não ouviram a voz de Deus. Mas aqueles jovens que estavam lá e começavam a reconstruir aquele templo, Deus estava dizendo para eles: olha, o passado já foi, eu tenho uma nova história para vocês, e essa história é cheia de poder e graça, porque é a sua história, é a sua história. E a coisa linda é que Jesus está nos ensinando é que eu, junto com Cristo, eu, junto com o Deus Todo-Poderoso, posso mudar a minha história. Presta atenção, você pode mudar a sua história. Ninguém precisa estar preso ao seu passado, nem às marcas da sua própria história. Os que foram abandonados podem contar com a paternidade de Deus. Nós tivemos um pastor aqui que exerceu o ministério e que ele foi jogado no lixo quando criança. E a vida dele foi muito complicada. Até um dia que alguém disse para ele que ele podia escrever a história dele com Jesus. Mas jogaram ele no lixo, literalmente, jogaram o bebê no lixo. Eu posso contar com a paternidade de Deus. Os que foram machucados podem contar com o óleo curador do Espírito Santo que unta as feridas da nossa alma e traz cura interior. Os que herdaram a penúria podem construir um futuro melhor, pois o Senhor Todo-Poderoso tem um plano para você, e é só para você, para mais ninguém, é exclusivo. Por isso, quando eles colocaram aqueles alicerces do novo templo, eles estavam celebrando. O nosso futuro começou hoje aqui. E eu quero dizer uma coisa para você, é sempre assim. Quando os alicerces do templo de Deus são colocados dentro do nosso coração, o verdadeiro futuro se inicia. Quero dizer para você, hoje pode ser o primeiro dia de uma grande mudança na tua vida. Se o alicerce do templo de Deus estiver no teu coração, você não está preso à tua história, não está preso ao teu passado. Eu acho tremendo, algumas vezes a gente chega aqui, vocês não sabem, tá? Mas são recebidos aqui na igreja, na introdução da igreja, por gente que morava nas sarjetas de Curitiba. Sabe esses homens de rua? Tem gente aqui, e não quero que você saiba, porque o futuro deles é outro. Entende o que eu quero dizer? Eles não estão legados àquela história que ficou. Tem gente aqui que você não conhece, que ficou preso na cadeia, e eu não quero que você saiba quem foi que ficou preso na cadeia, porque essa história já mudou. Tem tanta coisa linda que está aqui nesse lugar, porque quando a gente coloca o alicerce de Deus, o nosso futuro começa, e quem escreve a nossa história é a nossa mão
sendo controlada, dirigida pela poderosa mão de Deus. Então eles podiam rir, e eles estavam rindo, porque eles não estavam mais presos ao seu passado. Terceira coisa que esse texto ensina para a gente é que risos e lágrimas sempre serão encontrados no lugar da presença de Deus. E essa é uma coisa tremenda. Quando a gente entra na presença de Deus, as nossas emoções afloram. E a gente vai rir e vai chorar na presença do Senhor. Não há nada mais revelador e transformador do que a presença do Senhor. E eu creio que naquele momento eles não viram apenas as pedras do alicerce, mas de alguma maneira eles viram e sentiram a presença de Deus no templo, se revelando ali naquele lugar. E é interessante o que acontece quando Deus se revela no meio do seu povo. Quantas vezes nos cultos, neste templo, eu vejo a cena de risos e lágrimas se encontrando? Não é verdade? E algumas são mais marcantes, outras são mais intensas. Eu me lembro uma vez que estava pregando em Portugal, e numa igreja pequenininha de angolanos que tinham voltado a Portugal, fugindo da guerra lá em Angola, e naquela igreja tinha um coro, e esse coro estava se apresentando, pequenininho esse coro, e era uma conferência evangelística, e muitos familiares daquele povo estavam lá assistindo o culto, e eu fiz o sermão e fiz um apelo, como eu sempre faço aqui nos cultos, convidando pessoas para aceitarem Jesus. E foi muito interessante o que aconteceu, porque na hora que eu fiz o apelo, a primeira pessoa que se levantou, naquela noite se levantaram 11 pessoas, mas a primeira pessoa que se levantou naquele culto foi um senhor, e ele foi lá na frente, atendendo o apelo. E quando a mulher que estava, a portuguesa que estava lá no coro, viu o marido atendendo o apelo, ela gritou: meu marido! E saiu correndo para abraçar o marido no meio do caminho, e havia riso de toda a igreja, de alegria, porque já oravam pela salvação dele, e de repente então, lágrimas do marido e da mulher, e de repente se levantou outro, e aí saiu uma moça que estava no coro e dizia: meu pai! E saiu correndo para abraçar o pai. Foi uma choradeira, foi risada, foi choro. Por quê? Porque o Senhor estava naquele lugar. E quando o Senhor está naquele lugar, a nossa alma se desnuda, e a gente vai poder perceber as manifestações da graça de Deus. De repente, a gente pode viver quebrantamento. Quebrantamento é quando um coração duro se rende, e ele agora está quebrantado, está quebrado, e ele está maleável. E de repente a gente vai ver adoração, porque esse quebrantamento gera adoração de alguém que está intercedendo por essa pessoa, e aí essas coisas se misturam, e às vezes quebrantamento e adoração estão na mesma pessoa, porque eles estão vivendo aquelas intensidades do derramar do Senhor dentro da sua própria alma. Algumas vezes nós estamos num templo e o Espírito Santo começa a falar conosco e nós choramos as nossas dores. Quantas vezes você já não entrou na presença do Senhor e chorou as suas dores? Eu já chorei muitas vezes na presença do Senhor as minhas dores. Outras vezes vem respostas de Deus na nossa vida e a gente dá gritos de alegria, grito mesmo, porque a alma está lá. Algumas vezes nós choramos os nossos pecados, e outras vezes nós sentimos a alegria do perdão. Tudo isso porque quando Deus se revela,
E quando Ele nos busca, e quando Ele nos encontra, Ele trata daquilo que necessitamos e nos convida a desfrutar da sua glória no lugar da sua presença. Eu não sei, mas se você está aqui hoje, numa noite de chuva, no Dia dos Pais, eu acho que Deus tem alguma coisa para fazer na tua vida. E eu poderia dizer para você com muita convicção, talvez choro e riso se misturem no seu coração, simplesmente porque o Espírito Santo de Deus vai fazer algo novo na tua vida. Porque é no lugar da presença de Deus que a gente vai aprender a rir e chorar juntos. Eu creio que naquele dia, algumas pessoas fizeram as duas coisas, rir e chorar. E quando eu estava meditando, eu já falei para vocês, né? Isso não está na Bíblia, está na minha cabeça. Eu vou falar o que está na minha cabeça agora, tá? Porque quando eu leio a Bíblia, eu gosto de imaginar as cenas, né? Sabe o que eu creio? É que alguns velhos começaram a chorar. E alguns jovens, talvez fossem filhos ou netos desses velhos. E eles foram na direção deles cheios de alegria. E começaram a abraçar-se. E de repente ambos começaram a chorar e rir juntos, porque o Senhor estava com eles, porque alguns sonhos estavam se realizando, porque o passado estava sendo deixado de lado, porque algo novo de Deus estava acontecendo naquele lugar. Não está na Bíblia, mas você não acha que é possível isso? A última coisa que eu queria deixar com você nessa noite. Rimos pela vitória, mas choramos por aqueles que não conseguiram desfrutá-la conosco. Eu creio que alguns estavam chorando por outra razão. Eu creio que alguns estavam rindo e ao mesmo tempo que choravam, simplesmente porque alguns que gostaríamos que pudessem desfrutar conosco daquele momento, não conseguiram chegar a ver a vitória. E é interessante isso. Alguns foram os que semearam a fé em nossos corações e nos ajudaram a construir o sonho, mas não conseguiram chegar lá junto com a gente. Quando nós inauguramos esse templo, eu ri e chorei, num sentido metafórico, não foi literal, eu não chorei realmente, não ri nesse sentido, mas havia uma mistura de alegria e de saudade. Primeiro, a alegria por a gente estar aqui nesse lugar que sempre foi um sonho, e Deus nos deu o privilégio de estar aqui. Mas eu me lembrei de pessoas que sonharam junto com a gente, que trabalharam junto com a gente, que se doaram, e eu tinha o nome de várias dessas pessoas na minha mente, e dizia, que pena, como eu gostaria que fulano, que Beltrano, que Ciclano pudesse estar aqui hoje, e sentir a mesma alegria que a gente está sentindo. E eu acho que alguns foram assim. Eu acho que lá, quando eles estavam na Babilônia, e eles ficaram 70 anos, tinha muita gente que dizia para esses 4.000 que foram e voltaram, e dizia assim, um dia, Deus, segundo os profetas, como o profeta Jeremias, quando chegar os 70 anos, Deus vai trazer o seu povo de volta para Jerusalém. Podem anotar, porque está na palavra de Deus, é promessa de Deus.
E eu quero dizer que vocês vão se levantar e voltar. E se eu estiver vivo, eu também vou voltar. E esses eram os pregadores, esses eram os incentivadores. Eu acho que se contavam histórias dentro de casa. E um falava para o outro: olha, está chegando, faltam poucos anos, o Senhor vai cumprir a sua promessa. E quando saiu o edito real, muita gente não quis ir. Mas aqueles que foram semeados pelas histórias daqueles que talvez já tinham até partido, se levantaram e disseram: eu quero fazer parte dos primeiros 4.000 que vão voltar para a terra prometida. Por quê? Porque há muito tempo eu tenho crido nessa história que me foi contada pelo meu pai, pelo meu avô, pelo meu tio, pelo meu vizinho, pelo pregador lá da minha sinagoga. E eu creio nisso. Esses homens e mulheres que contaram essas histórias não puderam chegar lá. E eu acho que naquele dia, quando eles estavam celebrando, alguns lembraram assim: como eu gostaria que eles pudessem estar vendo o que nós estamos vendo, porque foi a visão deles que nos trouxe aqui. Sabe, queridos, muitos de vocês são fruto da oração de pessoas que intercederam muitos anos por você. Eu não sei quanto tempo. Alguns estão podendo ver o que Deus está fazendo na tua vida. E algumas vezes, alguns de vocês vão dizer: como eu gostaria que essas pessoas que semearam a graça na tua vida pudessem ver o que Deus está fazendo em mim hoje. E às vezes a gente ri e chora. A gente ri porque a gente é fruto de uma bênção que é um legado. E a gente chora de saudades. E a gente chora porque a gente gostaria que eles pudessem desfrutar disso com a gente hoje. Mas eu creio que alguns estavam chorando porque só tinha 4.000 lá. Naquela época, provavelmente tivesse mais de 1 milhão de judeus na Babilônia. Mas só tinha 4.000. Porque no meio dessa jornada de fé, alguns largaram o caminho. Alguns acharam que as suas empresas eram melhores do que as promessas de Deus. Alguns deixaram de crer e de esperar. Por isso eles não chegaram ao lugar da oração e nem puderam ver o futuro melhor que Deus estava preparando para aquele povo, simplesmente porque deixaram o caminho. E às vezes nós rimos e choramos na presença de Deus porque olhamos do nosso lado e diz: está faltando alguém que a gente ama, que podia estar experimentando a glória de Deus nesse lugar. É interessante como as emoções mexem com a gente e como a gente se pega, sendo surpreendido por elas. Ninguém programou rir ou chorar, Se você programa rir ou chorar, você é um bom, ator ou hipócrita, depende da situação. Mas de repente aflora de dentro da gente. E Deus está trabalhando no meio de todas essas circunstâncias. Nessa noite eu queria orar com algumas pessoas aqui hoje, cujo Espírito Santo de Deus pegou essa cena do passado e contextualizou na tua vida. Por que você ri e chora? O que está acontecendo no teu coração? O que a palavra de Deus se transformou em revelação na tua vida nesses conflitos da alma? Se você está chorando ao longo da tua vida pela tua história, lembra que o teu futuro começa hoje, quando Deus planta os alicerces da sua graça na sua vida.
Se você está chorando alguma coisa que ficou, lembra, o futuro melhor está por vir se a graça de Deus se derramar sobre você. Se você está chorando porque alguém não está podendo ver o que está acontecendo na tua vida, não precisa chorar não. Louve a Deus pela vida das pessoas significativas que passaram por você. Louve a Deus, porque você é fruto dessa semeadura toda, é fruto de uma graça. Hoje de manhã eu falei uma coisa sobre o legado que um pai pode deixar, e eu falei de uma coisa muito importante, que é a oração. Eu ensinei hoje de manhã que muita gente vai ao cemitério para conversar com o papai e a mamãe morto no túmulo, pedindo para eles intercederem a Deus por nós. Eu quero dizer que eles não podem interceder, que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus, e não dá para a gente fazer essa conversa. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que as orações que foram feitas em vida pelas pessoas significativas da sua história continuam na presença do Deus Todo-Poderoso até que elas sejam atendidas. E muitos são fruto dessas orações. Então não chora não, começa a gritar de alegria, porque lá no céu, e a figura da oração no céu é um incenso muito bonito, né? Aquela fumaça perfumada, o céu está cheio desse incenso com o teu nome, de gente que intercedeu por você, para que você pudesse ser abençoado. Então louva a Deus, glorifica o nome do Senhor, porque você está sendo abençoado. E essa seria a alegria do coração dessas pessoas, pode ter certeza. E eu disse também hoje de manhã que o segundo legado que a gente pode deixar é poder só dizer até logo, porque se os alicerces de Deus estão colocados no coração, quando nós partirmos, não precisamos dizer adeus, podemos dizer até logo, porque podemos nos encontrar na eternidade no céu com Jesus, e estaremos juntos. Agora, se esse legado de fé não foi consolidado na vida, então a gente vai sempre dizer adeus, porque a gente não tem mais esse presente eterno. Então quero lembrar você, olha, louva a Deus, louva a Deus. Nessa noite o Senhor quer construir o futuro. Nessa noite o Senhor quer colocar um alicerce. Nessa noite o Senhor quer derramar graça. Nessa noite Deus quer fazer milagres de reconstrução. Tem muita gente com o coração duro. Não tem problema não. Quando a gente ora, Deus quebra. Agora você escolhe o tamanho da marreta, 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos, 50 quilos, porque a gente vai orar. Você escolhe o tamanho da marreta para quebrar o teu coração, porque essas orações vão ficar na presença de Deus até que elas sejam atendidas. Eu queria dizer para você que tem futuro para o seu casamento, que tem futuro para a sua casa, que tem futuro para a sua história, que tem futuro para a sua família, que tem futuro para os seus filhos, que tem futuro para a vida, que tem futuro para a eternidade, que não vai se acabar, porque é eterno. Tem futuro quando os alicerces de Deus são colocados sobre nós. Nessa noite eu queria orar com algumas pessoas a quem o Espírito Santo está falando, e eu quero que Deus comece um futuro novo na vida de vocês, marcado pelo alicerce da graça. E se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, permita Deus trabalhar o teu coração. E eu vou fazer como eu sempre faço, eu vou pedir para você sair do seu lugar, vir aqui para frente para a gente orar. E eu vou colocar especificamente que coisas são essas.
Tem gente que está atravessando um tempo difícil, que é um futuro. Coloca o alicerce de Deus e segue a graça. Tem gente que está atravessando dureza de alma. Deixa Deus trabalhar o teu coração duro. Tem gente que está precisando de salvação eterna, porque só tem um a Deus e não um até logo. Deixa Deus fazer essa obra. Tem casamento quebrado, deixa Deus consertar. Você acha que não tem jeito, mas para Deus tem jeito. Então vai saindo do teu lugar agora. Eu quero orar por você nessa noite. Se o Espírito de Deus está falando com você e você está lá na galeria, lá em cima, escondido, vem para cá em nome de Jesus. Está aqui no fundo, vem para cá em nome de Jesus. Está aqui na frente, vem para cá em nome de Jesus. Traz a tua história, riso e alegria, riso e alegria, que vão se misturar aqui hoje, porque eu creio num Deus todo-poderoso. Você crê num Deus todo-poderoso? Que te trouxe aqui hoje de propósito, Ele trouxe você aqui, foi Ele que trouxe você aqui, eu não tenho dúvida disso, foi Ele que trouxe você aqui. Se você crê nisso, vem, deixa Deus trabalhar a tua vida, não endurece o teu coração, não endurece, porque a dureza do coração é a pior desgraça que pode haver na vida humana. A Bíblia chama isso do cúmulo do absurdo, quando a gente endurece o coração diante do todo-poderoso Deus, é o cúmulo do absurdo, não é? Então deixa Deus trabalhar a tua vida, deixa Deus. E aqui a gente tem riso e lágrima misturado na presença do todo-poderoso Deus. Isso, vai chegando aqui, vai. Vou aguardar alguns que estão chegando aqui. Às vezes a gente tem marcas complicadas, prisões. Tem gente aprisionado a paixões, aprisionado às vezes a vícios, aprisionado a algumas coisas que estão na mente. A Bíblia chama isso de fortalezas do entendimento, são cadeias dentro da gente. A gente acredita que não tem jeito. Eu quero dizer para você que quando a gente constrói os alicerces da graça de Deus na nossa vida, toda fortaleza do entendimento é levada cativa. O prisioneiro, a prisão se torna prisioneira. Está lá na Bíblia, levada cativa pelo Espírito Santo à presença de Deus. Imagina tem uma imagem aqui, tá? Imagina as prisões todas essas prisões, e Deus está enfiando a mão assim, arrancando as cadeias assim, e levando embora, levando as barras de ferro, levando os grilhões, levando aquilo que parece que não tem jeito. É isso que Deus faz, é isso que está escrito na Bíblia. Tá? As fortalezas do entendimento são levados cativos pelo Espírito Santo à presença do Pai, e essa é a nossa vitória. Então agora a gente vai orar juntos, tá? A primeira oração é uma oração de entrega, é a tua entrega, as tuas paixões, os teus medos, o teu passado, a tua história, o que está aprisionando você, o que está machucando, o que você acha que não tem jeito. Coloca na presença de Deus agora, fala com Ele agora, começa a dar nome para isso. Fala: Senhor, é isso aqui que eu estou colocando na tua presença, é isso, Senhor. Se tem coisa que está amarrando você, fala: Senhor, é isso. Se você não acredita, fala: eu não acredito, Senhor, eu não sei, me ajuda. Porque eu quero começar um novo futuro na tua presença. Convida Jesus para colocar os alicerces da graça dele no coração, no seu coração. De hoje em diante, o templo de Deus não está em Jerusalém, está dentro de você. O templo de Deus vai estar dentro de você. Convida o Espírito Santo para assumir o governo, ter toda a autoridade. Se tem coisas que você é duro, confessa para Jesus: sou duro nisso, minha alma está dura nisso, minha alma está marcada nisso. Coloca isso diante do Senhor. Precisa haver transformação. Fala para Ele, fala. Agora eu quero orar por você.
Senhor Jesus, Tu conheces o coração de cada pessoa que está aqui. Eu não conheço a pessoa, a história. Eu não conheço, Senhor, o passado, eu não conheço o presente, muito menos o futuro. Quem sou eu? E eu quero confessar diante do Senhor e diante deles: eu sou pecador, cheio de defeitos. A única coisa que me permite estar aqui nesse microfone é a graça do Deus vivo, porque se não fosse a Tua graça, eu nunca poderia estar aqui. E eu quero te pedir uma coisa, Senhor, que essa palavra que o Senhor me deu numa tarde, enquanto eu estava orando, e essa palavra foi para mim, para minha alma, e que eu estou dividindo com eles, que o Senhor agora aplique na vida deles, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que no meio do riso e da lágrima, o Senhor coloque os alicerces do Senhor na vida desse Teu povo. Que seja tempo de reconstrução em nome de Jesus. Que seja tempo de libertação em nome de Jesus. Que toda corrente que Satanás colocou sobre algumas dessas vidas, e que toda fortaleza do entendimento inculcada pelo príncipe deste mundo, seja agora destruída, quebrada em nome de Jesus. Que venha, Senhor, a manifestação da Tua graça. Que todos aqueles pensamentos que voltam à nossa mente e que ditam para nós que a gente não tem jeito, que não dá, que não funciona, que não pode, que acabou, que sejam agora arrancados pelo Teu poder, e que venha nessa hora a Tua palavra: Tu és meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Eu bem sei os planos que tenho para Ti, um futuro e uma esperança. Ó Senhor, começa a trabalhar na vida desses Teus filhos. Ó Pai, eu quero te pedir que o Senhor inunde o coração deles da Tua alegria. A alegria do Espírito Santo venha sobre os Teus filhos, e que haja reconstrução, que haja conserto, e que haja, Senhor, conversão de pais a filhos, de filhos a pais, de marido a esposa, de esposa a marido, e que as famílias, Senhor, se convertam uns aos outros, porque a graça do Senhor se revela, o sol da justiça se revela no meio dessas conversões. Que o Senhor tome os Teus filhinhos pelas mãos e escreva junto com eles a história que o Senhor preparou para eles, e que eles desfrutem da Tua graça. Ó Jesus, revela o Teu poder aqui hoje, revela o Teu poder, revela o Teu poder de tal maneira que enquanto, Senhor, eles puderem lembrar desse dia, eles possam contar para gerações futuras o dia em que os alicerces foram consolidados. Fica com eles, Pai, fica com eles e abençoa, 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 na extensão do que essa bênção pode significar para cada um deles. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Agora todo o povo de Deus de pé, dá a mão para quem está perto. Ninguém sai não, dá a mão aqui, tá? Do jeitinho que você está, a gente vai terminar o culto. Eu acho que não tem momento melhor para a gente terminar o culto, fala a verdade, né? Na presença de Deus, orando com gente que é de carne e osso. Está sentindo que é de carne e osso? Está aí? Tá? Todo mundo aqui tem defeito, todo mundo tem problema, todo mundo é só pó. Se a gente pode estar na casa de Deus, é por causa da graça dele. Se aqui a gente pode acreditar no futuro, é por causa da graça de Deus. Eu vou dizer assim, só tem pecador aqui, eu sou o primeiro, mas graças a Deus por Jesus Cristo, o meu Senhor e o seu Senhor, que pega gente como eu, gente como você, para fazer coisas tremendas da graça dele. É assim que Deus trabalha. Às vezes ele pega um monte de caquinho e transforma numa obra de arte. Então você não vai sair daqui hoje como caquinho, em nome de Jesus, tá? Sai daqui pensando, eu quero ver a obra de arte que Deus vai fazer comigo. Alguns anos atrás tinha um trabalho
aqui na igreja de artesanato, e eu cheguei lá, tinha um balde de vidro quebrado, vidro de carro quebrado, esses vidros que estilhaçam todo, né? E eu olhei aqueles baldes de vidro quebrado, né? Eu falei: o que vocês vão fazer com isso? Nós vamos fazer cristal. Como? E aí eles começaram a me mostrar algumas peças. Sabe aquele vidro que fica todo partidinho assim, mas ele, eu não sei como é que chama aquilo, parece que ele é todo partidinho por dentro assim, mas ele é vidro, tá todo consertado, né? E aí tinha vasos, tinha jarros, tinha travessas, tinha coisas lindas, assim, obra de arte mesmo, com aquele vidro. E eu olhava para aquele balde e olhava para aquelas peças e dizia: não é possível. Ele dizia: não, a gente tem aqui o molde, a gente tem aqui o forno, eles vão ficar aí 48 horas nesse forno, vai levar mais 24 para esfriar o forno, mas olha só o que vai acontecer. Então eu quero dizer uma coisa para vocês: a obra de arte não acontece num passe de mágica. Você vai sair daqui e vai encontrar problemas, dificuldades e lutas, mas você entrou no forno da graça. E o molde não é o seu, o molde são os valores da palavra de Deus que vão dar forma ao projeto que Deus tem para a tua vida. Mas daqui a pouco vai sair um milagre, e você vai ser o milagre, e as pessoas vão olhar e dizer assim: que coisa linda! E essa coisa linda é você, a tua vida, a tua história, o que Deus está fazendo através de você e com você. Crê nisso? Então sai daqui crendo: eu sou o milagre de Deus. Amém? Canta conosco e adore ao Senhor junto. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim, meu eterno Deus, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pode se ver. E nós vimos aqui: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Mas estou aqui, Senhor, para te adorar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer: és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me,
Senhor, és totalmente amável.